Jeremias 52, versículo 31, diz assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Amém? Até aí nós vamos orar. Feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua face, Senhor, e que nós possamos, Senhor, receber esta virtude dada por Deus, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, receber o favor divino, que a graça do Senhor se estabeleça na nossa vida, e que nós vivamos, Senhor, ainda esse mês, de forma sobrenatural, o favor do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Graças a Deus. Tarde maravilhosa, né? Domingo maravilhoso, bem ensolarado. Graças a Deus. Olha só, nós vamos ver a situação desse homem chamado Joaquim. Ele era um rei de Judá, uma das cidades de Israel. Então Israel era dividido em 12 tribos, vamos colocar dessa forma. E Judá equivalia a Jerusalém, aquilo onde estava o templo. Ele era o rei da parte mais, diríamos assim, importante, porque ali ficava o templo, ali tinha todo um simbolismo espiritual, e ele era o rei de Judá. Porém, como um rei que estava debaixo do domínio de Deus, estava sob a responsabilidade daquilo que era a vontade de Deus também sobre a sua vida, esse homem, Joaquim, ele começou a se afastar muito de Deus, se afastar muito dos propósitos divinos. E diz a palavra de forma muito clara, Jeremias, que era o profeta na época, quem puder, leia depois o livro de Jeremias, que é um ensino muito lindo. Então Jeremias era o profeta da época, era o homem de Deus que Deus usava. Olha, Jeremias, vai lá e fala isso. Jeremias, fala para o meu povo, que é para eles se posicionarem. Fale para o meu povo, que mal eles acharam em mim para se afastarem de mim. Fale para o meu povo, eles estavam comigo, eles viveram aquilo que eu prometi, e de repente eles viraram as costas para mim e começaram a andar após outros deuses. Então Deus mandava Jeremias. Você vai ver desde o começo da Bíblia Deus falando através desse profeta. Diga ao meu povo que volte, né? Se você ler Jeremias 2, 3, você vai ver Deus falando, né? Voltai para mim, filhos rebeldes. Tudo era através desse profeta. Eu curarei as vossas rebeliões. E o povo endurecia cada vez mais o coração e se negava. E chegou um momento em que o povo chegava a dizer: nós não voltaremos para ti, Senhor. Eles diziam claramente: nós não voltaremos para ti. E Deus usava esse profeta, e o profeta falava: voltem-se para Deus, voltem-se para o Senhor. E também chegou um outro momento em que eles cometiam todo tipo de desvio e quebravam todos os princípios espirituais, as leis divinas, e no entanto eles diziam: eu não cometi nada, mal algum eu sofrerei, porque aquele profeta falava da consequência dos atos. Aquele profeta, ele falava que haveria consequência para aquelas atitudes que eles estavam cometendo, mas eles diziam: não, eu não cometi nada. Então o que aconteceu? Jeremias, queridos, se você ler
depois em casa o livro de Jeremias, você vai ver que é o tempo todo, e ele anunciando. Chegou um momento que ele foi até esse rei Joaquim, e ele falou: rei Joaquim, né? As pessoas precisam se voltar para Deus, e por causa desses desvios, como as pessoas não querem Deus, o que vai acontecer? O inimigo vai acabar se fortalecendo sobre elas. Elas estão virando as costas para Deus. Vai chegar uma hora que o próprio Deus vai virar as costas. E nós aqui, Judá, imagina só, era toda uma cidade, vamos colocar assim. Nós seremos entregues nas mãos da Babilônia, que era, vamos supor assim, né? Outro país que ia vencer eles. Olha, as pessoas, porque estão esquecendo de Deus, o que vai acontecer? Eles vão acabar, o inimigo tendo força sobre eles, e nós vamos parar na mão da Babilônia. O que esse rei Joaquim fazia? Ele ouvia a verdade, mas ele falava para o profeta Jeremias: não pare, não fale isso para ninguém não, porque senão o povo vai ficar triste, o povo vai acreditar nisso. E ele ficava mandando aquele profeta se calar. Chegou um momento que Joaquim deu a ordem para que jogassem Jeremias dentro de um poço, e ele quase matou o profeta Jeremias ali. Só que, queridos, toda aquela palavra que Jeremias falava vinha da parte de Deus. Todos aqueles ensinos, aqueles chamamentos, na verdade, era o próprio Deus avisando aquele povo. Chegou um momento em que o Senhor falava através do profeta Jeremias, falou: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem enquanto Ele está perto de vocês. E aquele profeta batia na porta: dê glória ao Senhor, antes que venham os dias maus, antes que esperando luz vos sobrevenha a escuridão. Então o que acontecia? Eles estavam afastados de Deus, só que eles ainda queriam somente viver o bem. E aquele profeta dizia: olha, cuidado, porque o mundo está mal. Aquilo que são as situações malignas tem prevalecido na terra. Vocês precisam estar debaixo da cobertura de Deus, do poder de Deus. E então, esse rei Joaquim, ele se negava a deixar aquela informação chegar ao povo. Depois você leia todo o contexto em casa. O que acabou acontecendo, irmãos? Acabou acontecendo a verdade. O rei da Babilônia foi lá e conseguiu realmente derrubou, irmãos. Como o povo de Judá morava próximo ao templo, eles diziam: imagina, o templo ninguém vai tocar, templo é templo, templo, eu estou salvo porque eu estou no templo. Então eles achavam que, independente da vida deles, só por causa do templo eles estavam salvos. Só que o que aconteceu? O rei da Babilônia foi lá, e eles, irmãos, porque tinha o que? Chegado no máximo. Deus já tinha se apartado daquela situação. Eles destruíram todo Judá e destruíram o templo de Deus. Imagina, né? Aquele templo lindo caiu ao chão, queridos, foi destruído, foi queimado a fogo. E então, nesse momento em que nós lemos aqui em Jeremias 52, perceba quantos anos o rei Joaquim já estava preso. No 37º ano do cativeiro de Joaquim. 37 anos já tinham passado e ele estava cativo. 37 anos agora. Deus avisou, Deus avisava sem parar, mas ele não queria ouvir. O inimigo acabou tendo força realmente, como Deus avisou, para ele se posicionar. Como ele não quis crer, realmente o inimigo conseguiu tocá-lo, e ele, Joaquim, foi levado preso, foi cativo, e ele foi levado lá para a Babilônia. E diz então aqui a palavra de Deus que 37 anos esse rei Joaquim já estava ali preso. Você imagina isso? Muitas vezes nas nossas vidas, né? Eu ando com Cristo fazem 22 anos já, 21 para 22. Muitos momentos da minha vida, por eu não ouvir a voz de Deus, eu fui levada cativa. Eu vi o inimigo me vencer em áreas porque eu não quis ouvir a Deus. Muitas vezes eu passei por sofrimentos, por momentos difíceis, porque eu me neguei a ouvir a voz de Deus,
porque eu me neguei a buscar Deus, porque eu me neguei, me posicionar diante de Deus. Agora imagine esse homem, dentro daquele cativeiro, 37 anos, Eu estou hoje com 38 anos, ele já estava 37 anos preso. E com certeza, cada dia dele, dentro daquela cela, ele dizia: eu não ouvi a Deus. Deus me falou tudo. Deus insistiu comigo. Eu ainda quis tratar mal quem ousava me falar a verdade. Eu ainda quis até matar aquele profeta Jeremias. E no fim, o profeta estava livre e estava lá solto e abençoado. E ele lá naquela cela, ano após ano, com certeza, o sentimento de culpa, o sentimento de peso, o sentimento de morte estava dominando ele. Ele tinha certeza no espírito dele: meu fim aqui, realmente, vai acabar tudo por aqui. Eu vou morrer desse jeito, eu vou morrer um cativo, eu vou morrer um infeliz, eu vou morrer sem nada na minha vida, eu vou morrer totalmente fracassado, porque aquele dia eu não ouvi ao Senhor. Mas Deus viu, queridos, independente da dureza de coração de Joaquim, independente de toda dureza de coração, desobediência, Deus falava, e o profeta Jeremias mandava carta, ele rasgava a carta, e o profeta Jeremias falava, ele queimava o que Deus falava. Independente de como ele foi rebelde, no tempo em que Deus tentou avisá-lo, Deus viu que agora, ali no cativeiro, ele entendeu, e ele estava quebrantado, e ele estava realmente humilhado, e ele tinha realmente diante de Deus entendido que ele precisava do poder de Deus na vida dele. Aquele homem, 37 anos preso, agora ele recebe o quê? A libertação. Perceba o versículo 31. Libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Muitas vezes, queridos, na nossa vida, nós cometemos erros. Nós cometemos erros porque nós queremos dar lugar para a nossa carne, porque nós damos ouvido ao nosso coração, porque nós não queremos nos dobrar a Deus, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, porque nós preferimos ouvir as vozes que estão ao nosso redor do que a voz de Deus. Mas o que o Senhor espera de nós, no tempo da nossa dureza, nós colhemos a consequência da nossa dureza. Mas o que Deus espera de nós é um real quebrantamento e convencimento e arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, queridos, Deus se volta para nós em verdade. Quando aquele homem realmente se voltou para Deus, infelizmente, ele precisou passar por 37 anos de cativeiro para ter um quebrantamento e entendimento de que quem governa é Deus. Muitas vezes, quem vai definir o nosso tempo de dificuldade somos nós mesmos. Israel, ele teria 40 dias para ir para a terra prometida, 49 dias. Só que eles eram tão endurecidos de coração, que o caminho deles, queridos, se tornou tão longo, que aqueles dias se transformaram em anos e em décadas. Muitas vezes a nossa dureza, o nosso orgulho, aquilo que são os nossos posicionamentos, que nós não queremos nos submeter à vontade de Deus, isso acaba atrasando a nossa vida. Esse homem, com 37 anos ali, sendo tratado, o que acontece? Eu lembro uma fase da minha vida, que eu estava assim, vivendo uma dor muito grande, resultado de uma decisão muito errada que eu tinha cometido. Embora Deus tivesse falado para eu não cometê-lo. E eu estava passando uma aflição muito grande. E aí Deus falou para mim um Provérbios que está na Bíblia Sagrada, que diz que o fogo purifica o vaso de toda a escória. E naquele dia eu entendi claramente. Eu falei: Senhor, é verdade, essa aflição que eu estou passando é para me livrar
definitivamente desse sentimento errado, desse posicionamento errado que eu tive na minha vida, e agora eu estou colhendo essa aflição. Mas aquela aflição Deus queria usar como um fogo para purificar o meu vaso, para me tornar uma pessoa mais maleável, para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa mais limpa, para me tornar uma pessoa mais santificada, para me tornar uma pessoa mais agradável ao Senhor. De qualquer forma, a palavra do Senhor hoje quer nos ensinar que o Senhor espera de nós esse quebrantamento, e esse homem, após 37 anos, ele já está tão quebrantado, tão mudado, tão transformado, que realmente ele volta a entender que Deus é Deus sobre a vida dele. Então ele é liberto daquele cárcere, e ainda parecia, ele na mente dele pensava: já não tem mais jeito para mim, o meu erro foi muito grande, o que eu falhei, como eu errei, como eu fui cabeça dura, eu não devia ter errado daquela forma. Deus não estava levando em conta o tempo do erro. Deus queria lhe dar um tempo novo, baseado no novo posicionamento do coração dele. E toda vez que você voltar o seu coração para o Senhor em verdade, e você estiver pronto para viver realmente um quebrantamento, sabendo que Deus é Deus sobre todas as coisas, entregando realmente a sua vida ao Senhor, saiba que é isso que Deus espera, que você saiba que é Ele que é Deus sobre todo o céu e sobre toda a terra, que é Ele que tem domínio sobre o ser humano, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que enriquece, é Ele que empobrece, é o Senhor que tem poder sobre todas as coisas nesses céus e nessa terra. Quando ele reconhece, o que disse? Ele foi liberto, ele saiu do cárcere, e então ele começa a viver alguns favores que eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus. Falou com ele benignamente. Aquele homem que só ouvia uma voz, a voz da sua consciência, a voz da sua culpa e a voz do acusador. Aquele homem que passou 37 anos, o inimigo falando na mente dele: você é o culpado por tudo isso, você é o responsável, você que errou. E o inimigo ficou 37 anos falando na cabeça dele e acusando, porque o inimigo, ele te ajuda a fazer, mas depois que está feito, ele é o primeiro a te acusar e a querer te levar a uma atitude de erro, de precipício e até de morte. Foi o caso de Judas, né? Ele instigou Judas a cometer a traição, aí depois ele mesmo quis levar Judas e atormentou a mente de Judas, para que Judas o quê? Não fosse para o arrependimento, mas fosse o quê? Para a morte. E aqui, esse homem que há 37 anos só ouvia a voz da sua consciência, lhe massacrando, lhe humilhando, agora, depois de 37 anos, com a consciência realmente diante de Deus, confessando seu pecado, o que aconteceu? Ele passou a ouvir palavras benignas. Falou-lhe o rei benignamente. Ele passou a ouvir palavras boas para a vida dele. Queridos, não tem nada melhor do que você estar cheio de palavras de morte, do fracasso na sua cabeça, e de repente vir uma boa notícia para você, boas palavras. E aquele homem que pensava que a vida dele tinha acabado, que pensava que ele não tinha mais história para viver, que ele, pela culpa dele, iria viver aquele fracasso para sempre, agora ele começa a ouvir boas palavras. E eu quero declarar: o poder do Evangelho é isso. O Evangelho são boas notícias de salvação. Então, independente dos erros cometidos no passado, independente se você todos os dias se culpa, se todos os dias você se acusa, se todos os dias você tem, até tentado muitas vezes contra a sua vida, porque você não tem prazer, mas você tem desgosto, eu tenho boas novas do Senhor. Eu tenho o Evangelho, que é boa notícia de salvação para a tua vida, e quero te afirmar, independente dos erros cometidos, independente das falhas, dos tropeções, Deus queria que você acordasse, despertasse, para que não caísse nos mesmos erros. Você então chegou ao ensino divino, era tudo o que Ele queria, para agora continuar com a tua vida em paz, liberto, transformado, curado e cheio de confiança no Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Tudo que Deus queria era só isso, que você se conscientizasse, não para o seu martírio, não para você ficar se acusando, para que Ele pudesse
mostrar: eu agora quero te direcionar a sua vida e te direcionar por um caminho onde é um caminho realmente santo para a tua vida. O caminho é Jesus, e neste caminho você vai entender que a vontade de Deus coopera para o teu bem, em nome do Senhor Jesus. Palavras boas você já começa a ouvir da parte de Deus para a tua vida. Ah, mas aconteceu. Não importa o que aconteceu, não importa o que se passou. O que importa é que hoje você já amadureceu com essa situação. O que importa é que hoje você já entendeu. Joaquim com certeza falava para Deus dentro daquela prisão: Senhor, meu Deus, se o Senhor me desse outra chance, eu faria tudo diferente. Meu Deus, se eu tivesse outra oportunidade, eu não teria sido aquele cabeça dura. Com certeza Joaquim falava dessa forma, arrependido diante de Deus. E então Deus viu que ele tinha alcançado um coração sábio, que um coração sábio não é aquele que nunca erra, mas é aquele que se conscientiza e se responsabiliza pelos seus atos, pelas suas falhas, pelos seus erros, e está disposto a consertar. Então, se você está disposto a viver uma nova vida, a viver uma transformação de vida, a viver uma novidade de vida, então você está disposto a abraçar a Jesus, a abraçar a fé no Filho de Deus, porque é isso que Ele quer trazer para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Começou a ouvir palavras benignas. Segundo o que diz lá o versículo 32, Ele lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam na Babilônia. Olha que tremendo, né? Então, aquele homem encarcerado por culpa das suas próprias ações, por culpa de não ter dado ouvido a Deus, por culpa dos seus próprios erros, agora aquele homem, o que? Começa a ouvir boas notícias e começa o que? A receber um lugar de honra. Quando que ele ia imaginar que Deus ia ter alguma honra para a vida dele? Imagina. Com certeza ele pensava: eu vou terminar minha vida num fracasso, eu vou terminar minha vida fracassado, eu vou terminar minha vida derrotado. Mas não era isso que Deus tinha para ele, e não é isso que Deus tem para aquele que tem o coração quebrantado e o espírito contrito. A palavra de Deus diz que Deus habita em um alto e sublime lugar, mas Ele habita com aquele que tem o coração quebrantado. E aonde há alguém com o coração quebrantado, a palavra de Deus diz que Deus exalta o humilhado. E então Deus quer exaltar aquele que está com o coração humilhado, aquele que está com o coração contrito. E Joaquim viveu isso. Ele recebeu um lugar de honra mais do que todos os reis ali na Babilônia. E eu quero dizer para você hoje, profetizar essa boa notícia da parte de Deus para você. Ainda que você julgue que não há mais esperança para o teu amanhã, que não tem mais como inverter a situação por algo que você viveu, que você cometeu, o Senhor está te dizendo: eu tenho honra ainda para trazer na tua vida, eu tenho poder ainda de te exaltar, de te levantar, de te erguer, e não haverá nem lembrança desse tempo de dor, nem haverá lembrança, porque você aprendeu, você cresceu, você já amadureceu com esse problema. Então agora lhe resta um lugar de honra, e Deus vai começar a preparar o teu caminho e mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro lugar, qual a vitória que ele viveu? Versículo 33: mudou-lhe as vestes do cárcere. Aquele homem não ia mais viver como um encarcerado. As vestes dele não eram mais vestes de cárcere, não eram mais vestes de tristeza, não eram mais vestes de dor, mas agora ele recebia novas vestes. E eu quero profetizar essa palavra na tua vida, em nome de Jesus, que finde a partir de hoje na tua vida todo tempo de cárcere, todo tempo de dor, toda veste de tristeza, veste de dor, veste de choro, veste de culpa, veste de angústia. Que hoje Deus mude as tuas vestes e Ele te entregue vestes festivas, vestes de festa, de fé, de esperança, que você esteja coberto não mais por um manto de solidão e dor, mas você esteja coberto por um manto de paz, por um manto de força, por um manto de alegria, por um manto de paz espiritual, porque o Espírito
o tempo de veste de cárcere vai acabar. O tempo daquele pijamão que você não conseguia nem tirar do corpo, porque você não conseguia nem levantar da cama, porque você estava coberto de tristeza, de amargura, de depressão. Deus vai mudar as tuas vestes em nome de Jesus, e você vai ter vestes de honra, e você vai andar por lugares que você nunca andou em nome de Jesus, porque independente do que passou, Deus faz nova todas as coisas nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? O que mais Deus fez com esse homem? Versículo 33: ele passou a comer pão na presença do rei. Oh, em nome de Jesus. E é isso que está acontecendo com você aqui hoje, e é isso que vai acontecer com a tua vida. Ele passou a comer pão na presença do rei. Joaquim, que foi um homem que não quis ouvir a palavra do Rei dos Reis. Joaquim foi um homem que por um tempo se recusou, endureceu o coração, mas agora ele voltou a comer pão na presença do rei. E isso tem um significado espiritual, porque é isso que vai acontecer na tua vida, na minha vida. Talvez muito tempo você optou por andar pelo seu caminho. Talvez muito tempo você optou por ser uma pessoa que fazia a sua própria vontade e não ouvia o Rei dos Reis. Não queria sentar como você está sentado para ouvir a voz de Deus para a tua vida, o que Ele quer de você. Mas hoje Deus está dizendo para você, a palavra dele quer mudar totalmente a tua vida. Haverá uma novidade de vida, haverá uma honra para a tua vida, haverá uma transformação até daquilo que pesa sobre a tua vida, haverá um alívio sobre a tua vida, e você vai passar a comer pão na presença do rei. Você vai ser alguém que terá prazer. Eu quero ouvir o que Deus tem para me falar. Antes não. Talvez você era como Joaquim, você dizia: cala-te, Jeremias, eu não quero ouvir nada disso, eu não quero ouvir essas palavras. Se a palavra de Deus viesse contra o que você queria fazer, você já se exasperava. Mas agora mudou tudo. A aflição já te melhorou, a aflição já te trouxe mais humildade, a aflição já quebrantou teu coração, e hoje você pode sentar diante do Rei dos Reis e você pode comer o pão. Senhor, me dá o pão da vida, que é Jesus. Me dá a tua palavra, eu quero ouvir tua palavra, porque eu não quero errar mais, eu não quero fracassar mais, eu não quero ser mais alguém derrotado, eu não quero ser mais alguém que o inimigo destrói, eu não quero mais que o inimigo tenha poder na minha vida. Joaquim passou a comer pão todos os dias na presença do rei, e eu profetizo isso em nome de Jesus. O teu coração novo terá prazer na palavra de Deus em nome de Jesus. O teu coração novo terá prazer em saber a vontade de Deus para a tua vida, e você dirá: Senhor, o que é que tu tens para a minha vida hoje? O que é que o Senhor quer falar para mim hoje? Você vai comer pão na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. E olha só, mais milagres ainda Joaquim viveu. Versículo 34: e da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Amém? Olha só que tremendo. Deus deu para ele uma subsistência vitalícia. Sabe o que é isso? É Deus falar assim: olha, a partir de hoje eu vou te manter e te sustentar até o último dia da tua vida. Subsistência vitalícia. Todos os dias da tua vida eu estarei contigo. É isso que Jesus fez. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei nem te desampararei. Eu sou teu pastor e nada me faltará. E o Senhor ali trouxe aquele livramento poderoso sobre a vida de Joaquim. Todos os dias dele, ele seria mantido, suprido, guardado pelo Senhor Todo-Poderoso. E eu quero declarar o poder desta palavra na tua vida, independente do que se passou, independente até do estado que você entrou hoje por essas portas. O Senhor está trazendo uma palavra de novo
novidade de vida para a tua vida em nome de Jesus. O Senhor está lhe falando benignamente. O Senhor está hoje trazendo uma condição de honra para a tua vida, e o Senhor está em nome de Jesus mudando as suas vestes de cárcere, porque o Senhor não vai mais, Ele não quer que você permaneça um cativo, um prisioneiro do mundo, das más intenções, dos maus sentimentos, da angústia, do sofrimento, do abatimento, da incredulidade. Mas você, em nome de Jesus, vai sair daqui segurando na mão direita de Deus, sendo sustentado pelo Senhor todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Você vai sair daqui para não cair mais nos mesmos erros, nos mesmos abismos que você sempre tropeçou, mas você vai sair daqui com essa subsistência vitalícia, a mão do Deus forte te sustentando. Essa noite eu tive uma visão assim que me deixou assim, muito preocupada, e eu vou estar até orando no decorrer. Havia um jovem que ele estava escondendo-se, e no princípio todo mundo via aquele jovem escondido, e nós ficávamos receosos. Será que esse jovem está escondido? Será que ele quer roubar? Ele quer fazer algo mal? Mas aí de repente ele sai e ele fala que ele precisa ir para algum lugar. E então, enquanto ele disse, vem 3 jovens que na verdade queriam matar esse rapaz. E aí nessa visão nós dizíamos: mas olha, aqueles 3 jovens já estão vindo. E ele saía correndo, porque ele queria o que? Poupar a sua própria vida. Há muitas pessoas que, porque estão andando naquilo que é a sua própria vontade, o seu querer, estão seguindo o que? Caminhos de morte. A Bíblia fala: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final é caminho de morte. Pessoas que estão ameaçadas, pessoas que estão sendo perseguidas, ameaçadas de morte, e o Senhor, Ele é o Deus do milagre, do impossível, que quer tirar do cativeiro, que quer libertar definitivamente de todo domínio. E em nome de Jesus hoje, que nós possamos voltar o nosso coração para Deus e desejar: Senhor, chega. Às vezes a pessoa quer viver os seus momentos de prazeres ilusórios, e ela mesma está pondo um ponto final na sua vida. Mas quando nós queremos o que Deus quer para nós, tudo que Deus quer é só para nos dar longa vida e bendita vida. E é isso que eu estou profetizando sobre você. O Senhor diz na palavra dele: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu servo, eu te escolhi. E que nós saiamos daqui hoje com essa subsistência vitalícia, com esse cuidado divino eterno sobre nós, que nós nos importemos com a nossa alma, porque nós não somos eternos, que nós queiramos viver toda a eternidade com o Senhor, que nós entendamos que esse nosso corpo, ele é o que? Ele é terreno, e um dia ele, infelizmente ou felizmente, ele vai o que? Simplesmente voltar ao pó, e um dia nós iremos para a eternidade. Ou como uma senhora falou esses dias: sabe, eu pedi algo para Deus e Deus não fez o que eu quis, e eu também estou querendo dar um tempo. Então, e aí nesse tempo que nós queremos dar para Deus, que tempo é esse? Como que eu posso ousar viver nesse mundo tão mal sem Deus? Não existe tempo para Deus. Eu preciso desesperadamente da mão de Deus sobre mim, porque não dá para dar um passo sequer sem a presença e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Na eternidade, aqueles que passarão a eternidade longe de Deus são aqueles que escolheram viver nessa vida longe de Deus. São aqueles que escolheram e disseram: não, eu não preciso, eu vivo minha vida. Então Deus dá o livre-arbítrio. Então você vai viver a sua vida. Ele vive a vida inteira aqui, e depois por toda a eternidade viverá toda a eternidade afastado de Deus. E isso é algo muito sério, porque não existe lugar neutro. Há ou céu ou há inferno, e nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele quer simplesmente que nós estejamos debaixo da potente mão dEle, porque o mais Ele fará por nós em nome de Jesus. Deseje a presença de Deus, deseje andar com Deus. Não, nem saia da sua casa sem falar: Deus, vá comigo. Queira essa subsistência vitalícia, esse cuidado vitalício, esse cuidado contínuo de Deus na tua vida, porque isso é bênção e só vai acrescentar para a tua vida em nome
do Senhor Jesus. Amém? E hoje, debaixo desta palavra, eu profetizo essas bênçãos. Você vai sair do cárcere. Deus está lhe falando palavras boas. Deus quer trazer honra para a tua vida, e Ele quer mudar as vestes da tua tristeza. Deus, Ele quer que você passe a comer o pão na presença dEle, que você se alimente da palavra e que você seja sustentado pela potente mão do Senhor. Eu te abençoo com essas bênçãos e eu declaro que elas pousam sobre ti em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé porque nós vamos orar juntos. E eu quero que nesse momento você entregue ao Senhor todo o teu coração. Você diga ao Senhor: Senhor, olha, por um momento eu não quis atender ao que o Senhor falou. Por um momento, meu Pai, eu não andei de acordo, Senhor, e eu estou colhendo as consequências. E eu estou machucado, eu estou ferido, e eu estou passando por essa situação, mas eu quero, Senhor, eu quero ser restaurado diante de Ti, eu quero voltar para diante da Tua presença, eu quero, Senhor, renova agora a Tua vida com Deus, renova agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti, eu quero orar por cada vida que está neste lugar, Senhor. Essa palavra é verdade, e eu quero clamar em nome de Jesus, Senhor, todo o tempo de erro nosso, Senhor, todos os nossos vacilos que só trouxeram problemas para a nossa vida. Senhor, situações, meu Pai, que nós erramos, que nós cometemos, até por infantilidade, por imaturidade, e nós colhemos consequências tão ruins, Senhor, choros, desesperos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, esse não é o nosso fim. O Senhor tem sim um novo tempo para a nossa vida. O Senhor pode mudar nossa sorte. Senhor, liberta desse cárcere, liberta dessa dor, liberta dessa prisão, liberta, meu Pai, em nome de Jesus, desse presídio, dessa situação de dor, dessa prisão espiritual e emocional. Muda a sorte, Senhor. Meu Deus, traga um lugar de honra para esta pessoa. Abra as portas diante delas em nome de Jesus. Eu quero orar diante da Tua face, Senhor. Muda as vestes, tira as vestes de tristeza, tira, Senhor, o desgosto, a desilusão, a decepção, a frustração, tira o fardo pesado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos dê, Senhor, essa subsistência vitalícia, nos dê, Senhor, essa condição de vivermos eternamente diante de Ti, nos dê a condição, Senhor, de vivermos para sempre diante da Tua presença, guardados por Ti, amparados por Ti, livrados por Ti, salvos, Senhor, em nome de Jesus. Tira o jugo, tira a dor, tira a aflição, tira a angústia. Traga, Senhor, o Teu milagre. Eu abençoo cada vida que está neste lugar e entrego na palma das Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aleluia.